Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vamos falar hoje sobre cirurgia metabólica? Curioso, né? Mas vocês vão ficar sabendo sobre isso de um profissional que já tem mais de 6.000 cirurgias nessa área. Já sabe quem é? Dr. Glauco da Costa Alvarez. Dr. Glauco, que felicidade tê-lo aqui no programa Fala Doctor. E dessa vasta experiência, e nós estávamos conversando agora há pouco que sem nossos profissionais colegas dividindo, né, toda essa situação clínica multidisciplinar, nós não conseguimos abraçar tudo, né? Então, seja muito bem-vindo no programa Fala Doctor. E agora o Doctor é você que está falando para esse público que está nos assistindo. Muito obrigado, é uma honra, fico muito honrado pelo convite e o nosso intuito hoje é prestar o melhor atendimento para o paciente e na verdade, os tratamentos hoje, eles são multiprofissionais, né? Principalmente na área da medicina, são complexos e são multiprofissionais. Nós temos que utilizar os recursos técnicos dos outros colegas da área da saúde, e isso em benefício do paciente. E dentro da cirurgia metabólica, no caso, né, a cirurgia bariátrica, isso? Boa essa pergunta. Então, inicialmente a cirurgia recebeu o nome de cirurgia bariátrica. Então, quando se começou a operar no século passado, se tinha ideia de que a cirurgia agia por restrições de alimentos, diminuição de tamanho de estômago, diminuição de absorção de alimentos. E à medida que as pesquisas foram evoluindo, o que se comprovou é que a cirurgia mexia com hormônios gastrointestinais. E esses hormônios, eles são secretados à medida que a pessoa ingira um alimento e esses hormônios passam a agir. E aí o que se comprovou durante esses anos? Que a cirurgia, ela alterava para menos os hormônios que aumentavam a fome dos pacientes e aumentava os hormônios que tiravam a fome. Então, isso passou a ser um paradoxo que a gente não sabia por que os pacientes tinham um emagrecimento tão importante e ficavam sem fome ou com pouca fome. E aí, através desses estudos, se descobriu, então, no ano de 2006, o principal hormônio da fome, chamado grelina, que é produzido principalmente pelo estômago e início do intestino delgado. E esse hormônio nos obesos, ele está aumentado. E o que a cirurgia faz? Diminui. E já se tinha conhecimento de alguns outros hormônios que eram produzidos pelo intestino delgado e início do intestino grosso, chamado GLP-1, GLP-2, PY, são vários hormônios e que esses hormônios tinham, então, um outro objetivo, de diminuir, então, a fome das pessoas. E aí o que a cirurgia fazia, na verdade, sem querer, né, no início da sua confecção, é diminuir o hormônio que aumenta a fome, que é a grelina, e aumentar o hormônio que tira a fome, que é o GLP-1, GLP-2, PYY. Inclusive, no momento, a coqueluche do momento em medicamento que tira a fome é um análogo do GLP-1, o Ozempic, aí, que está no mercado, está na moda. Então, é um produto sintético que é um análogo desse hormônio GLP-1. Mudou a técnica cirúrgica ou não? Quando se descobriu isso?
Na verdade, já se tinham as técnicas cirúrgicas estabelecidas, só se refinou algumas variantes técnicas, de tamanho de alça, nas regiões que produziam mais o hormônio, estimular com a chegada mais rápida do alimento. Então, modificações técnicas pequenas. E agora, então, no momento, está se passando a pensar em algumas alterações de indicações de técnicas que já se tinha ideia no passado, mas agora elas estão sendo testadas com maior afinco. E sempre em cirurgia bariátrica a gente tem que esperar 10 anos a técnica para avaliar durante 10 anos se ela tem um sucesso que se espera ou não. Então é muito difícil. Inicialmente todas dão certo, mas a longo prazo que é o interessante de se avaliar. Claro que hoje a ciência tem bastante resolução em termos de estatística para comprovar essas resoluções de doenças baseado nas variantes técnicas que se tinha antigamente, que depois foram aperfeiçoadas. Em se tratando de hormônios, não se pode tirar o desequilíbrio de ambos através dessa cirurgia, porque na prova natural nossa do corpo, do organismo, quer dizer, se tem que ter um equilíbrio de tudo, correto? Então, provavelmente, o que deve estar acontecendo agora são novos estudos e que se traga melhores condições das técnicas cirúrgicas, que isso sempre tem uma mudança, mas também relacionado aos medicamentos. Correto. Na verdade, a medicina ela sempre foi para o caminho da dor, que é a cirurgia, e depois ela voltou para o caminho do medicamento, da parte clínica, Não se tem dúvidas que num futuro, não se sabe quando, isso vai ser modificado, Sim. Porque agora já se tem conhecimento desses hormônios, e como a ciência está muito avançada, a tendência é que isso se repita. Claro que dentro da cirurgia metabólica existem outras variantes para você ter uma ideia da complexidade do negócio. Então, o que a cirurgia, além desses hormônios, ela influencia? Na flora bacteriana. Então, a flora de obeso é diferente da flora de magros. Tanto que o trabalho mais clássico aí da literatura, se pegou as fezes dos ratos obesos, se deu para os ratos magros e eles ficaram obesos. Então, naquela época, se achou também que aí se resolve aí o negócio. Não, é um dos caminhos também. E algumas outras coisas também importantes. Os sais biliares, eles participam também na função dessa flora bacteriana. Então, quanto mais se dilui ou se concentra os sais biliares nos desvios intestinais, ele tem maior eficácia ou menor eficácia. E aí, mais recentemente, se descobriu o fator farnesoide, que é um fator que o fígado também é responsável por várias ações, então, em termos da metabolismo da glicose, da insulina e também da doença hepática gordurosa, que hoje é um outro grande problema da nossa comunidade, é o índice de cirrose aumentado e não por álcool. Então, o que se comprovou? Quando eu era estudante, existia uma doença chamada esteatose hepática, que nos ensinaram que ela não evoluía para nada, era uma doença benigna.
E tinha um tipo de cirrose, chamada cirrose criptogênica, que não se sabia qual era a causa. E aí o que se comprovou durante esses anos? Que a esteatose evolui para esteatohepatite e depois para a cirrose. E que aquela cirrose criptogênica, que hoje é a maioria, então a maior incidência de cirrose nesse século é por gordura. Então, o maior número de transplantes hepáticos que hoje são feitos no mundo inteiro são por doença gordurosa hepática e não mais por aquelas lendas do álcool e do vírus. Então, mudou os conceitos com a evolução da ciência e essas descobertas aí em relação à doença gordurosa hepática também, que faz parte da cirurgia metabólica. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, que é um negócio muito complexo, que está envolvido uma série de hormônios e que tudo vai se descobrindo com a evolução da ciência. E por isso que agora a maioria das sociedades no mundo inteiro, de vários países, inclusive a IFSO, que é a Sociedade Mundial de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eles querem mudar o termo, o nome da cirurgia, passar a ser chamada de cirurgia metabólica exclusivamente e tirar o termo bariátrico, que na verdade ela não tem mais a função de limitar, né? A função que modifica toda o mecanismo da obesidade no ser humano é baseado em alterações hormonais, né? Então, inclusive tem um nome desses hormônios, são as incretinas, que são esses hormônios produzidos aí no aparelho digestivo. Viu só, pessoal? Isso é só o começo. No segundo bloco tem mais. Aguarde! Voltamos então para o segundo bloco. Quem foi ao banheiro? Agora não pode sair. Tem que ficar sentadinho, porque eu quero saber sobre o que é. E após a pandemia, o que aconteceu? Pois é, nós estamos com uma outra pandemia agora, que é a pandemia da obesidade. Ela já era uma epidemia já no século passado, nesse havia piorado, e agora então nós estamos num momento crítico, tá? Então isso é uma, vamos dizer assim, é uma fase muito até chocante, né? Porque aumentou muito a obesidade em jovens, coisa que no passado não era assim, né? No século passado não era assim. E aumentou muito o índice de superobeso, que são aquelas pessoas que têm um índice de massa corpóreo muito grande, né? E aumentou isso entre jovens. Pesos mortais. Isso aí. E em jovens de 16, 17 anos, 15 anos, então
numa fase de adolescência e que é muito difícil, né, de controle, e que nós no momento só temos a cirurgia como arma assim para trabalhar com super obesos, e está sendo muito difícil isso, tá? Então, inclusive agora no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, ele está para aprovar algumas variantes técnicas, principalmente nessa área de superobesidade, porque a coisa aumentou muito e as nossas cirurgias tradicionais, elas têm algumas dificuldades com a superobesidade. Logicamente que são cirurgias potentes, né, e que tem que ser bem avaliadas, tem que ser bem seguidos os pacientes, e isso então foi o dado pós-pandemia. Na anamnese se vê muitos relatos a respeito e que se descobre motivos principais dessa obesidade e superobesidade. Pode informar quais as principais, além do sedentarismo? Existiu um editorial feito por uma endocrinologista americana, que acabou se tornando um trabalho científico, em que o segredo do negócio foi o carboidrato hiperrefinado. Então, o que aconteceu? Se tu analisar lá, o pessoal diz, olha, no tempo antigo não tinha esse número de obesos que tem hoje, Então, primeiro ponto, a massa, as farinhas não eram tão refinadas, né? Hoje, ela é refinada de tal maneira que todo o alimento ingerido desse carboidrato hiperrefinado, ele é absorvido pelas vilosidades do intestino como uma esponja, tá? E isso está na indústria, hoje alimentícia, né? E ele é prazeroso, né? Qual é o carboidrato fast food aí bom que não dá prazer, né? E isso aí, então, todos esses hormônios que nós falamos no primeiro bloco, que são produzidos no aparelho digestivo, eles têm comunicação com o nosso hipotálamo, lá no cérebro, através do nervo vago, e que dão prazeres. Então, os mesmos prazeres de outras coisas que a gente tem com o alimento. E claro que cada indivíduo em graus maiores, né? E os superobesos, tem um trabalho feito na Unicamp que defende que eles possam ter um processo inflamatório hipotalâmico em que essas respostas hormonais no hipotálamo não sejam tão eficazes quanto nos obesos de grau 3, 2 e 1. Então, o que é conceituado no tempo antigo, os superobesos, eles são os que têm o índice de massa corpóreo acima de 50, que é uma relação entre o peso e a altura, claro, né? E tem hoje aí na internet que se calcula bem fácil, tem calculadores de índice de massa. Então, esse foi o dado mais importante da pandemia. Ele aumentou o número de obesos, agora não saberia porque, como é uma coisa recente, ainda a gente não tem números, né? E aumentou o número de superobesidade. E agora ainda a gente está com mais chocante, é o número de super obesos, que são os que têm acima de 60 de IMC. Então, antigamente eu recebia no consultório um super obeso por mês, 2, e hoje é muito frequente. Aí começou a aparecer pacientes com 60 e poucos, com 70, ainda não tive de 80, mas já tem relatos de colegas com 80, né? Então isso é uma relação
extremamente perigosa, né? Com certeza, sem dúvida. Eu vou fazer uma relação aqui, tá? Um tratamento com o cirurgião, né? O psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico e tem mais. É uma equipe grande para tratar esse, né, o obeso, o super obeso e o super obeso. Bom, isso aí nós estávamos falando, antigamente o médico e principalmente o cirurgião, ele trabalhava só com médicos, né? Na época a fisioterapia era feita pelo médico, mandava soprar luva, dava dietas. Então, com o surgimento das outras profissões da área da saúde, então isso foi bom para o médico, que ele passou a se preocupar mais com a parte médico, cirurgião com a parte cirúrgica, e os outros profissionais se dedicaram às outras especialidades. Então hoje, e a cirurgia bariátrica é uma coisa bem marcante disso. Então eu sempre digo para os meus pacientes, não é uma cirurgia. Cirurgia bariátrica não tem nada que ver com tirar a vesícula, tirar o apêndice. Isso é uma cirurgia. Cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, né, esse termo novo, ele deve ser considerado como um tratamento para a vida inteira, né? Ela é uma doença genética, ela permanece no corpo da pessoa e ela tem que ser tratada a vida inteira. Por quê? Senão, voltam alterações e os pacientes podem voltar a reganhar peso, né? Então, a equipe multiprofissional, ela é muito importante. Então, na avaliação pré-operatória, então, nós temos nutricionista, psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, clínicos, os clínicos das várias especialidades, principalmente o cardiologista, faz avaliação de risco, fisioterapeuta. Hoje nós já não nos baseamos mais por IMC, por índice de massa corpórea, e principalmente por um exame de composição corporal, a bioimpedância, que é um exame que nos dá exatamente o que a pessoa tem de gordura, de músculo, de osso, de gordura visceral, etc, etc. A enfermagem que já está junto. A enfermeira hoje é muito importante, né? A fonoaudióloga para ensinar o paciente a deglutir novamente. Esses pacientes não podem comer como comiam antigamente, né? Vorazmente, com volume grande de comida e tal. A nutricionista para mudar essa massa refinada para mais integral? Para mais integral e para também proteínas, né? Claro, hoje o grande negócio para nós é proteína. Então, essa equipe multiprofissional, ela é muito importante tanto no pré como no acompanhamento pós-operatório, né? Porque a tendência sempre, a pessoa passou a maior parte da sua vida com um tipo de atitude, né, frente à obesidade, era obesa, com os hormônios alterados, e ela tem que mudar radicalmente a conduta dela. Lógico que a fome muda, isso ajuda muito para a equipe também, mas tem que ensinar o que comer, quando comer, como comer, o que mudança de estilo de vida. Mudança do estilo de vida. Atividade física. E junto na equipe multiprofissional, o educador físico, para nós, que hoje também é muito importante. Então, a gente sempre orienta o paciente, de preferência, que ele atue com o educador físico, educadora física também, né? Claro, sim. O personal, né, de qualquer natureza, e isso é fundamental, né? Então, o que a gente tem? Os pacientes que praticam atividade física e são acompanhados pela equipe profissional, multiprofissional, eles têm um índice de sucesso maior dos que o que não têm atividade física e não acompanham. Eles têm
uma taxa mais alta de insucesso, podem reganhar algum peso ou, né, menos frequentemente todo o peso, sim, mas isso é fundamental à equipe multiprofissional. Porque junto com essa doença da obesidade vem problemas cardiológicos, vem problemas endocrinológicos e assim por diante. Então, é todo um contexto dentro de um paciente só para tratar. Não, a obesidade tem um professor americano que foi o professor que apresentou o primeiro trabalho em que ele notou que os pacientes que faziam cirurgia bariátrica na época, eles tinham resolução do diabetes. A pessoa era diabética e não era mais depois da cirurgia bariátrica. E aí então se comprovou, foi por essas incretinas, essas alterações hormonais e tal. E ele, eu me marcou muito quando eu comecei nas aulas lá no Congresso Americano, ele falava em obesidade em doença maligna. E realmente a obesidade é uma doença muito grave, né? Além disso que tu falaste das doenças metabólicas, foi a que tu falaste, então esses pacientes têm 13 tipos de câncer, que são mais incidentes na obesidade. Eles têm todas as doenças autoimunes, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus, né? Todas estão relacionadas à obesidade. Então, isso, se tu analisar pelo que ele falava, é uma doença grave, né? É uma doença muito grave e até pouco tempo ela era considerada, não considerada como doença, era considerada como um estilo de vida, né? Exato. Então é bem grave as consequências da doença, né, no corpo humano. E hoje é mundial. Porque até hoje, então, claro, os Estados Unidos ele tem, né, o maior índice de doentes com obesidade, mas os outros países já estão chegando ali em segundo e terceiro. E tu sabe quem é o segundo? Brasil? Então, o Brasil é o segundo país, né, em cirurgia bariátrica e o segundo país em cirurgiões bariátricos, né? Então, o Brasil tem uma relevância muito grande hoje em cirurgia bariátrica e metabólica. É um dos países relevantes. Gente, o Dr. Glauco ele tem mais de 6.000 cirurgias. Imagina, é muita cirurgia, é muita experiência e ele é inquieto, ele sempre está se capacitando, além do mais, dando aula aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Teve assunto aqui que ele relatou, né, numa palestra no Congresso da Bélgica, que nós até comentamos sobre isso, e, puxa, tem tanta informação que o Dr. Glauco tem, que eu digo que só um programa não adianta, ele vai ter que vir mais vezes. E que deixo aqui o convite para vir mais vezes para falar sobre isso, que isso é super importante. E no final agora dessa entrevista, eu sempre convido quem está participando deixar uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos, a mensagem é prevenção, né? Eu sou um defensor de que deveria ser colocado nas escolas brasileiras uma disciplina de educação alimentar, né, que poderia ser administrada por professores formados com alguma orientação nutricional ou por nutricionistas, né, e tentar conscientizar as crianças da parte nutricional, né? E as famílias também, eu acho que isso é muito importante, as famílias tentarem mudar os seus aspectos nutricionais dentro de casa. Não é fácil dentro de famílias obesas, que já tenham obesidade, porque a tendência é que esses hormônios estejam alterados, as pessoas consomem comidas extremamente calóricas, mas isso a humanidade vai ter que mudar
algum dos seus conceitos para a gente não chegar num ponto irreversível e de difícil controle. Eu ia dizer extremo, mas falou a palavra certa, irreversível. Então, isso mesmo. Eu acho que essa é a primeira mensagem. E que hoje a gente tem a cirurgia metabólica como um procedimento médico que ajuda os pacientes a ter mais qualidade de vida e ter uma sobrevida maior. Então, é o que nós temos no momento, né? E ela cada vez mais está sendo aperfeiçoada tecnicamente em tecnologias. Hoje as tecnologias usadas nas cirurgias são grandes. Agora o Hospital de Caridade aqui em Santa Maria adquiriu um robô, também pode ser feita a cirurgia metabólica pela robótica, né? A gente está desenvolvendo aí no Hospital de Caridade. Então, temos opções, mas eu acho que podemos também tentar prevenir para que a população tenha uma melhor qualidade de saúde. Maravilha. E vou puxar essa qualidade de saúde como propósito, né, do Fala Doctor, que eu sempre falo, e levar o bem-estar, né, para todos, e dizer que aqui nesse momento nós estamos aqui como informantes da saúde e levar a saúde para dentro de casa. E a parte preventiva é o nosso principal objetivo. Dr. Glauco, muito obrigado pela sua participação, certo? Muito obrigado. Uma vez convidado, sempre convidado. Tá bem. Tá bom? E a você que está aí nos assistindo, muito obrigado, uma gratidão imensa e compartilhe. E até a próxima.